Então hoje eu gostaria de falar do seguinte, que Deus tem planos para você. Planos. Deus tem planos para você. Acho que ia ficar muito sem graça se não tivesse, né? Ficar assim só esperando a volta do Senhor, nossa, que tédio, né? Não é verdade? Mas vamos estudar um pouquinho, assim, tem muita coisa que poderia falar sobre isso. E aí eu comecei a buscar algumas referências. Eu gosto muito da história de José e da história de Davi. Gosto muito, se tira muitas coisas dali. Mas aí Deus me reportou ao texto, então vamos lá. Sobre a história de José, não vamos ler porque são muitos capítulos, né? O texto é extenso, mas vamos pegar algumas partes, tá? Gênesis capítulo 37, é um comecinho aí da história, quando José, que era um garotão, novinho ainda, ele tem sonho. Ele teve um sonho da parte de Deus, né? Então está lá, Gênesis 37, versículo 3, versículo 4, diz assim: Ora, Israel gostava mais de José. Israel, quem que era Israel? Aí, a escola bíblica, tá vendo? Hã? Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque lhe havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Bom, então, seguinte, José, ele é uma pessoa comum. Ele nasceu numa família normal, né? Que quem tem mais de um filho sabe que às vezes quando as coisas pegam, né? Não é assim? Então José não tinha assim aparentemente nada de especial. Ele era uma pessoa que fazia parte é um garoto que nasceu dentro do povo de Deus, que tinha problemas, que tinha aquela rotina de família, tá? Vai guardando isso, que é importante. Porque quando nós começamos a falar sobre personagens bíblicos, o que acontece? Acontece a gente sempre ficar, mas é Davi, né? Mas é fulano. Não. Essas pessoas foram pessoas normais e que tiveram experiências maravilhosas com Deus. Então, estamos aí falando de José, ainda muito novinho, né? Talvez meio mimado, bajuladinho aí, né? Pelo pai e tal, e começou a ter problema por causa disso. Uma falta talvez de cuidado, de atenção de Jacó nesse aspecto. Tá? Agora, eu acho que é importante isso para nós olharmos às vezes a nossa condição, irmãos. Porque hoje, quando a gente conversa sobre vida com Deus, muitas pessoas tendem a justificar a sua dificuldade no relacionamento com Deus baseado na sua história de vida. Porque minha vida foi assim, porque eu não tive oportunidade assado, e daí vai, né? Então eu estou começando a mostrar para você que José é um grande personagem bíblico, ele tipifica Jesus, né? Tinha problemas, né? Vamos caminhar um pouquinho mais. José era o caçulinha, né? Então ele não era lá muito importante, a não ser para o seu pai. Os seus irmãos já trabalhavam, já estavam atuando, né, no pastoreio e tal, e José estava lá, né, meio preguiça. Aí talvez você vai se identificando, eu acho que era meio como José, né, meio preguiça, não tinha vontade de fazer nada, vontade de estudar, né? Pois é, mas entenda bem, Deus tem planos para você, e esses planos são revelados, eles são revelados. Então, está aí acontecendo, Gênesis 37, versículo 5, fala do sonho, né? Certa vez José teve um sonho e quando colocou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Olha aí, normalzinho, ele quis dar uma por cima dos irmãos, de falar assim, então vocês ficam aí pastoreando, mas Deus revela a coisa para mim, né? Ele talvez quis, já sou
diferente no relacionamento com meu pai. Agora Deus mostra coisas para mim e ele chega e conta para os irmãos. Para os irmãos ficarem odiando, eu não sei, não está na Bíblia, como ele falou isso. Mas com certeza não foi com muita sabedoria. Tudo bem? Será que a gente pode dar uma viajada assim? Acho que dá, né? Teve consequências, irmãos. Teve consequências. Deus está mostrando, Deus começou a se revelar para José, mostrando um pouco, dando a entender algo que viria muito pela frente ainda, mas mostrando o plano de Deus para a vida de José. Ele não entendeu com todo o significado, muito menos os irmãos. E o que acontece? Eu acho que aí já não é muito comum no nosso país, né? Mas os irmãos ficam tão irritados, tão irados com ele, passando na verdade a odiá-lo, que, resumindo a história, os irmãos conseguem uma situação de dar fim em José. Pensa bem isso, hein? Dar fim em José. Então eu quero dizer o seguinte, para nesse momento. Espera aí, um rapaz, talvez assim, sem muita experiência da lida diária, dos problemas, das adversidades, né, do pastoreio, porque ele estava lá mais protegido com seus pais ali, mais em casa, mais mimado e tal. De repente, ele ouve coisas absurdas dos seus irmãos e ainda é vendido. Já falei muito sobre essa história de José. Ele é vendido, então ele fica abandonado, ele é rejeitado, vai para uma terra estranha e vira escravo. Terrível. Terrível. Agora eu volto nesse ponto. Deus tinha plano para José. Deus tem plano para você. Então eu quero que você pegue um pouco dessa história e se coloque na sua história agora. Irmãos, quantas vezes nós, às vezes, ficamos assim, vacilantes na nossa fé, quando nós acreditamos em Deus, quando nós queremos andar com Deus, e quando nós nos dispomos a isso, coisas continuam a acontecer na nossa vida que não são coisas que nós queremos, e que estão acontecendo. E coisas que não temos o controle, continuam acontecendo. Se isso está acontecendo na sua vida, mais uma vez eu digo, Deus tem plano para a sua vida. E não é destruir você. Né? Vamos seguir um pouquinho mais à frente. Pega lá Gênesis 37, 27. Olha lá, só para continuar, né, aquilo que eu falei. Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão. É o nosso próprio sangue. Olha, imagine se não fosse. Né? E os seus irmãos concordaram. Então, naquele momento, se você se lembrar do sonho, não tem nada a ver. Percebe? Não tem nada a ver com o sonho. Parece que está indo em direção oposta. Epa! O sonho mostrava simbolicamente José numa posição de uma pessoa engrandecida e de repente, o que está virando aqui? Não tem nada a ver com sonho. E quantas vezes nós lemos coisas na palavra do Senhor, porque você é estimulado a ler a palavra do Senhor todos os dias, se alimentar dela todos os dias, e quando você lê coisas, promessas de Deus a teu respeito, você, ao mesmo tempo que você fica maravilhado, você às vezes começa a pensar, mas peraí, não tem nada a ver comigo, porque eu não estou vivendo nada disso. Eu digo a você que é neste momento, porque Deus tem plano para você. E os planos de Deus não são frustrados. Mas é um momento, né? É um momento. José, o texto não fala que José estava pensando nos sonhos ali, mas imagine se ele pensasse, não tinha nada a ver. Nada a ver. Mas e aí? E o que aconteceu com ele? Ele foi lá, virou escravo, não é isso? No Egito. Virou escravo. Gênesis 39, vamos lá, verso 1. Vou situando você naquilo que eu estou falando. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó, capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas
que o tinham levado para lá. Então José virou escravo. Nenhum privilégio, né? Ser escravo, né? Não é privilégio. Então olha a situação, nada. Mas Deus tinha plano para José. Mas aquela situação ali, parece que não dá para ver absolutamente nada, né? Pensa bem, nenhum privilégio, trabalho pesado, mas nós temos que considerar o seguinte: como é que José estava reagindo a tudo isso? A palavra do Senhor diz que José, o jeito, né, como a palavra vai apresentando José tinha um conhecimento, um aprendizado a respeito de Deus, dado pelos seus pais, e ele caminhou em cima deste aprendizado, mesmo longe dos pais, longe dos irmãos, mesmo com toda a rejeição, com todo o impacto que ele recebeu, ele permaneceu firme no referencial que a sua família tinha dado a respeito de Deus. Isso é importante, irmãos. Isso é muito importante, né? Deus tem plano para você. E eu estou dizendo que os planos de Deus não são frustrados. Então, José estava mantendo a sua constância nas coisas de Deus, apesar de tudo que estava acontecendo, até aquele momento, não conseguia ver nada daquelas promessas de Deus. O sonho era algo irreal. Mas ele aprendeu dos seus pais um princípio de vida com Deus, e ele estava seguindo aquilo lá. Quantas coisas desse tipo podem acontecer conosco, irmãos? Na verdade, quantos momentos desse nós temos? Quando você entende assim que o nosso Deus é o Deus que pode sarar qualquer enfermidade, e você está num hospital com alguém que está morrendo. Como é que você reage a isso? Quando Deus diz que a sua despensa está farta, aí você abre a despensa da sua casa, só misericórdia. Quando Deus diz que quando uma porta se fecha, outra abre, aí você está meses, nada se abriu, né? Quando Deus diz que a bênção sobre a tua família, e a tua família está despencando, vocês não passam por isso, não? Como é que você reage? Deus tem plano para você. Será que nós conseguimos acreditar nisso nessa hora? Ou aquela ideia de que Deus tem um plano para a minha vida, aquele negócio vai ficando longe, vai ficando esquisito, parece que não é para mim, é para o outro, para o vizinho, né? Mas para mim nada. Como é que a gente vai lidando com isso? Aí José passou por algumas situações, ele tinha uma atitude de excelência naquilo que ele fazia. Isso está no texto bíblico, eu não vou ler agora, mas se você quiser, pega a história de José, você vai ver coisas maravilhosas. E ele tinha padrão de excelência, e Deus confirmava isso. A palavra de Deus diz que Deus era com José. E tudo que ele fazia, prosperava. Estão entendendo? Mas ele continuava escravo. Tá bom? Lógico que não tá bom. Aí ele começou a ser um escravo padrão sênior, né? Ele subiu de padrão. Aí ele já era trainee, já passou para sênior, né? Ele já era um escravo mais assim, né? Confiança, já havia confiança, havia um monte de coisa. Então ele começou a ter privilégios. Mas ele não era livre, ele era escravo. Nunca esqueça disso. Né? Você não sabe o que é uma escravidão, né? Não sabemos hoje isso, na dimensão que eles viviam, né? Bom, mas vamos lá. E aí? José aceitou as condições que ele estava vivendo. Por quê? Porque ele confiava em Deus. Ele confiava em Deus. Mas pastor, ele não estava conseguindo ver nada de melhora. Mas ele confiava em Deus. O que Deus vai fazer na sua causa, talvez você não tenha nenhuma revelação disso. E por que você não tem? Porque Deus não quer te falar? Não, porque Deus quer te ensinar a andar pela fé. Deus tem prazer em conversar conosco, irmãos. Alô, igreja, Deus tem prazer em conversar conosco. Não fica achando que Deus é muito ocupado, não fica achando que Deus está ficando assim ranzinza, porque isso não é verdade. A cruz vazia mostra o contrário disso.
Deus tem prazer em estar conosco. Na verdade, Ele nos atrai todos os dias e a gente não responde muito bem a isso, mas Ele todos os dias está nos atraindo para a gente ter mais tempo com Ele. Ele tem prazer em estar conosco, né? Então, e José tinha essa fidelidade, tinha essa confiança. Ele não estava sabendo direito o que estava acontecendo ali, por que estava acontecendo daquele jeito, mas ele sabia que Deus, os olhos de Deus estavam sobre a vida dele, e ele mantinha o padrão que ele aprendeu na sua casa. E aí Deus confirmava: você está certo, José, vai por aí, mas você ainda vai ficar como escravo. Aí a gente pergunta, né, nessas condições, por quê? Por que comigo? Por que o senhor não divide isso com o pastor? Manda esse peso todo em cima do pastor. Ele aguenta. Mas ali, a gente fica assim, né? A gente fica, por quê? E aí você não tem resposta, aí você fica doido, depois o pastor fica falando que Deus fala nada, né? Deus fala, irmãos. Mas não esqueça que Ele é o Senhor, Ele está tratando com você. Ele tratou com José. Irmão, José passou por prova 15 anos aproximadamente. De 12 a 15 anos foi o período de toda essa encrenca que José enfrentou. Porque daqui ele estava assim, bacana, e disse que ele era bonitão, né? E aí a mulher de Potifar deu uma vacilada lá. Aí José conhecia aquela música, chuta que é laço, né? E ele, ó, né? Irmão, foge mesmo. Não dá uma de valentão, não, é do conta. Não dá não, sai fora, né? Então, ele saiu fora, fez certinho, foi preso. Ué, tá louco. Servir a Deus é isso? Tá louco. Deus tem plano para a tua vida. Deus tem plano. Mas que isso, é? Pois é. Mas esse é o momento. De novo, é um momento. Quantas vezes nós passamos por isso, né, irmãos? Né? Tem gente que entrega a vida para Jesus, perde tudo. Eu fui assim, né? Perde tudo. Aí você fala, mas eu falei, mas peraí, vocês me disseram que Deus abençoa. E o que é esse negócio que está acontecendo comigo? O povo fugia de mim, não sabia nem responder. Fala, rapaz, esse cara está sendo amaldiçoado. Será que ele converteu a Deus ou ele enganou e foi para as trevas, né? José, quanto mais ele mostrava consistência, fidelidade ao Senhor, parece que o negócio zangava. Lá vai ele, foi preso. Diz que quando ele foi preso, ele foi exemplo na prisão. Ele ajudava os carcereiros a cuidar lá do cárcere. Não é isso? Mas eu acho que muitos de nós podemos sentir nesse momento aquela sensação que Deus não está tão perto, não. Eu sei que você conhece biblicamente que Deus está perto. Filipenses capítulo 4 fala, perto está o Senhor, né? Mas eu sei que você sabe o texto, mas uma coisa é saber, outra coisa é sentir, né? Então, esse momento que estamos sendo provados assim, a atitude de José, ele permaneceu firme. Ele não sabia se ele ia morrer na prisão. Deus não deu nada, nenhuma revelação. Ei, José, segura mais um pouquinho, fica firme, dando aquela canja. Não, nada. José ficou entre 2 a 3 anos na prisão. Irmão, sem dever nada. 2 a 3 anos na prisão. Mas acontece coisas ali. Olha que coisa. Aí eu volto aqui. Deus tem plano para José. Mas já tinha passado alguns anos. Que planos de Deus, Deus tem plano, tinha planos para José. Irmãos, está passando um tempo, Deus tem planos para você. Ah, pastor, mas não está. Deus tem planos para você, meu irmão. Deus tem planos para você, Deus tinha plano para José. José, naquele momento da prisão, quando pensou, agora acabou, né? Já escravo, agora escravo encarcerado, sem chance. Aqui eu morro. Ele tem a interpretação de um sonho, não é isso? Na verdade, lá entra uma situação lá do padeiro e não sei quem mais lá, o copeiro do rei, e aí ele é apresentado para interpretar um sonho, ainda preso.
Ele interpreta o sonho. Mas me diz, Deus disse alguma coisa para José: ei José, se prepara, entra na oração, entra no profundo, vai nos mistérios, viu José? Vai, porque eu vou te usar aqui, ó, daqui a 2 dias, entra em jejum e oração, fica firme, fica em santidade, porque olha, eu vou te usar poderosamente e vou te tirar da prisão. Tem alguma coisa disso aí na Bíblia? Não tem nada disso, irmãos. Nada disso. Deus não falou nada, que ia fazer nada desse tipo de coisa. De repente, Deus traz essa situação, permite essa situação de José sair do anonimato. Aí ele é apresentado ali ao faraó, e aí ele consegue interpretar o sonho de faraó. Faraó fica impactado, porque ali foi um sonho. Tinha a mão de Deus nessa história. Deus deu a revelação para José. Olha que coisa assim, que ninguém espera isso. Acontece essa situação, José sai da condição de escravo encarcerado, que aquilo é sinal de mais um tempo, era de morte, porque ele tinha sido acusado de tentar violentar uma pessoa de grande importância do governo. Então os dias eles estavam meio que contados, acho que tinham esquecido ele lá. De repente, dessa situação, uma virada radical. Um escravo encarcerado se torna governador do maior império da época. Deus tinha planos para José. Os planos de Deus não são frustrados. Estão entendendo? Irmãos, o Senhor tem controle da história. O Senhor tem controle da história. Agora o que eu estou dizendo é que José, a parte de José foi, ele ficou ali com o Senhor. Ele não sabia o que ia acontecer. Ele ficou com o Senhor. Ele não sabia se ia morrer, mas não importa, ele estava com o Senhor, porque ele aprendeu a andar com Deus. Estão entendendo, irmãos? Em vários momentos da história de José, eram situações para a pessoa não crer mais. Não crer. Mas você passa por isso, eu passo por isso, mas nós temos que lembrar que tudo isso faz parte de planos de Deus na minha vida e na sua vida. Quantas vezes nós somos colocados em lugar que não queremos? Talvez você seja colocado num lugar, né? Eu, a princípio, fui colocado numa época num lugar que eu não queria estar naquele lugar. Mas o que aconteceu? Eu ganhei vidas ali para o Senhor. Era plano de Deus. Estão entendendo? Eu sofri lá, sofri. Eu fui abençoado lá, fui abençoado também lá. Por quê? Porque Deus não só pensa nos outros, Deus pensa em você também. Porque você é amado do Senhor. Estão entendendo? E todas essas circunstâncias, irmãos, foram fortalecendo. José não sabia disso. Foi fortalecendo princípios, bases fortes de um caráter que era necessário, porque José se tornou governador de um grande império que ia passar por uma grande crise, que nem Faraó sabia o que fazer. Nem ele sabia o que fazer. Quem sabia? José. José, ele tinha um anel, diz a palavra que o faraó colocou um anel no dedo de José. O que significa isso? Passe livre, autoridade máxima. Tudo que fizer, decretos, vinha o anel, selava, aquilo era ordem. Vocês estão entendendo? Um escravo mandar num império, né? Ele, diz a palavra que o faraó disse, ele só não será maior do que o faraó. Deus tem planos para vocês, irmãos. Mas olhe nessa dimensão de algo além e que não tem um muro lá na frente. Você não sabe o que Deus tem para você, mas eu acho que é importante você buscar isso. É importante você abrir o seu coração a Deus e falar, Senhor, eu não sei o que o Senhor tem planejado para mim, mas eu quero ser um grande instrumento nas tuas mãos. Eu quero ser um instrumento nessa geração, quero ser uma tocha viva nas tuas mãos.
eu quero ser um abençoador, eu quero ser um chefe de família que saiba cuidar bem da minha família. Você pode não ser agora, querido, mas Deus tem planos para você e muitos dos planos estão revelados nas Sagradas Escrituras. E você tem que crer que é para você. Estão entendendo, irmãos? Não perca isso de vista. Eu creio que José não perdeu de vista os sonhos. Não perdeu. Mas em vários momentos ele falou assim, Deus, vai demorar. Está longe. Irmãos, você foi chamado para ter vida. Você foi chamado para também promover isso na vida das pessoas. Você é um instrumento de Deus. As pessoas têm que olhar para a tua história e ver que tem marcas de Deus na tua vida. Então, se a tua vida for tudo bem, tudo confortável, tudo tranquilo, aonde que vai ver marca de Deus nisso? Mas tem que ver assim, você estava naquela situação difícil, de repente você sai dali. Aí a pessoa olha e fala, mas como é que ele conseguiu? Aí você tem um testemunho. Estão entendendo? Você tem que, eu e você, nós temos que ter experiências, situações que marcam a nossa vida. Deus é real. Isso aqui foi Deus. Isso aqui não foi gente, não foi acaso, não foi assim sorte. Pastor, sorte? Você pode falar que você tem sorte, né? A palavra do Senhor diz que o Senhor é a nossa sorte, né? Então, a história de José, irmãos, José, ele se tornou governador do Egito, mas e daí, que legal, ele ficou num... Não, irmãos, Deus tem planos para a nossa vida, e os planos têm significado, têm propósito, Deus não faz nada assim por fazer. José foi colocado numa posição de governador, e Deus deu a sabedoria e o discernimento para ele, para que na época que houve abundância, 7 anos de abundância no Egito, ele teve o discernimento de fazer os silos e armazenamento dos grãos e tudo mais, porque viriam 7 anos de escassez. Os 7 anos de escassez, irmãos, representava não só a destruição do Egito, mas de todos os povos que naquela época dependiam da produção do Egito. Isso significava a extinção do povo de Deus. Por isso que José tipifica Jesus como Salvador. Estão entendendo? Agora pensa bem, garotinho, molequinho lá atrás, mimado, de repente vira escravo. Olha o trabalhar de Deus na vida de um jovem que se tornou um homem com caráter firme, que sabia tomar posições firmes, decisões importantíssimas e vitais para um império e para o seu próprio povo, que dependia do Egito. Então, olha para isso, querido. Entenda, se você está passando por lutas, Deus não está te destruindo, Ele está te fortalecendo. Ele não está te destruindo. Ele está te fortalecendo. Então, não joga o negócio para mim, nem para o seu irmão do lado. Sabe por quê? Porque se você precisa ser fortalecido, né? Você não pode ser uma pessoa tímida. Você não pode ser uma pessoa retraída. Você não pode ser uma pessoa que olha os desafios e sai correndo, porque você é do Senhor. Não é porque o Senhor é envergonhado através da sua vida. Não, não é isso. Porque o Senhor olha para você e vê que você tem dor por causa disso, que você sofre por causa disso. Mas Ele diz que Ele entrou na tua vida para te libertar e para sarar as tuas feridas. Então Ele coloca essas pressões na tua vida, não é para te arrebentar, é para que você tenha força. Você descobrir que você pode ter força. No Senhor você vai ter força. Vai ter. Eu queria que você guardasse essa frase. Deus tem plano para a minha vida. E não é são planos. Agora lembre-se, são etapas. Você passa por etapas, esse plano vai se manifestando, se manifestando, se manifestando. Fique sensível à voz de Deus. Fique na palavra do Senhor. Ande com Deus. Mas as coisas não estão acontecendo. Ei, lembra, momento, você está num momento. A vida não terminou.
o plano não se concretizou, muitas vezes nem se manifestou, fica firme, está chegando, porque Deus, Ele é preciso no tempo. E Ele sabe a intensidade certa, sabe aquilo que você pode suportar e o que você não pode. Deus é perfeito em tudo o que faz. E Ele está a ti e a mim, está aperfeiçoando. Deus está nos aperfeiçoando. Amém, irmãos? Confie no Senhor. Quando você sai disso, o tempo demora. Aumenta o tempo. Por quê? Porque para você chegar lá, você tem que passar por aqui. Não adianta querer ir lá. Você tem que passar por aqui. Entenderam? Deus, a expectativa de Deus é que o nome dele seja honrado através da sua vida. Então você não vai se decepcionar com Deus. Deus acredita em você, meu irmão. Está ouvindo? Deus acredita em você muito mais do que você mesmo. Se Ele morreu na cruz por tua causa, Ele acredita em você. Aleluia. Então, pastor, eu já falei tanto de Jesus, não ganhei uma alma para Jesus. Parei, cansei. Faz isso não. Continua. Enfim, irmãos, eu termino querendo chamar você para um renovo na presença de Deus. Eu e você, nós estamos precisando de um renovo de Deus. Olha a resistência deste jovem. Será que algum crente na nossa geração resistiria a essa pressão? E seria com caráter desse tipo? Irmãos, nós estamos talvez na última geração. E se isso for, se for assim, Deus está para trazer um grande avivamento sobre essa última geração. A igreja vai passar por uma grande transformação. Isso significa que precisa de pessoas comprometidas, pessoas que não andam para trás, não importa a circunstância, está confiante no Senhor. Se morrer hoje, eu morro com o Senhor. Se não morrer hoje, eu tenho tempo para louvar o Senhor, adorar o Senhor e pregar o nome do Senhor, né? Então, Deus está buscando pessoas resistentes. E para ser resistente, querido, você tem que passar pelo fogo. Você tem que passar pelo fogo. Não tem como. Não é só em leitura bíblica que dá isso. É a leitura e a prática daquilo no dia a dia é que vai mostrar para você como é que se contextualiza a palavra na nossa vida, como se encara as coisas dentro da perspectiva bíblica. Aí você vai descobrir, há poder na palavra de Deus. Entendendo? Quero lembrar você, mais uma vez, Deus tem planos para a sua vida, querido. Os planos de Deus são perfeitos, os planos de Deus são maravilhosos, irmãos. São maravilhosos. Não queira fazer os teus e abolir os de Deus, porque você pode até viver uma vida mais ou menos aí, mas você não sabe das ciladas que existem por aí, mas o Senhor conhece todas as coisas. E no plano dele tem todo um processo também de segurança, todo o respaldo de Deus, que Ele quer marcar a sua vida, para que as pessoas olhem e digam, vale a pena andar com Deus. É um compromisso que você está fazendo com o Senhor, amém, irmãos? Não é comigo não, é com o Senhor. Vamos ficar de pé, vamos terminar a oração. Pai amado, obrigado, Senhor. Obrigado por este momento tão gostoso de adoração, Senhor. Obrigado pela Tua palavra que nos enriquece, nos fortalece, nos dá direção, meu Pai. Pedimos nesta noite que a bênção que o Senhor liberou sobre nós, essa bênção, Senhor, possa se estender sobre toda a nossa família, em nome de Jesus. Aqueles que ainda não foram alcançados, aqueles que estão ainda sendo despertados, o Senhor sabe bem quais são. Que esta bênção alcance cada um, Senhor, em nome de Jesus. E que Teu amor, Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão, Senhor, do Teu santo, doce e maravilhoso Espírito, esteja com essa igreja sempre. E a igreja diz amém. Dá uma salva de palmas bem gostosa para Deus. Abraça o seu irmão, profetiza aí, semana de vitória, meu irmão, em nome de Jesus.